2025 passou voando. Realmente, Thiago, a gente tem essa sensação, né? Quando chega no final do ano, de que o ano, voou. E realmente 2025 passou muito rápido. E foi um ano de muitas perdas, mas também de conquistas. Verdade. Os católicos, por exemplo, choraram a perda de um papa e comemoraram a escolha de outro. E Donald Trump volta à Casa Branca. O republicano mexeu com a economia mundial, aplicando as chamadas tarifas da reciprocidade. Tragédia na capital americana. Colisão entre avião e helicóptero deixou 67 mortos. Estadia de 9 meses no espaço tem final feliz com retorno à Terra. Filme brasileiro entre os melhores do mundo. Ainda Estou Aqui leva Oscar de melhor filme internacional. O mundo comemorou o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O mundo sob ameaça. Ataque contra Irã tem alvo instalações nucleares. Mas a guerra entre Rússia e Ucrânia continua. Negociações seguem em ritmo lento e cessar-fogo deve ficar para 2026. Governo americano tem o maior shutdown da história. Foram 43 dias do governo parado. Instabilidade política na França. Queda e posse de primeiro-ministro mostra fragilidade do governo. Na ciência e tecnologia, SpaceX lançou com sucesso o mega foguete Starship, o maior veículo espacial já construído no mundo. Fique com a gente, reveja os principais destaques de 2025, agora na retrospectiva Pix TV. O primeiro semestre de 2025 foi marcado pela morte do Papa Francisco e a eleição do presidente Donald Trump. O líder americano adotou uma série de medidas que impactaram os Estados Unidos e o mundo. O Brasil fez história com o longa Ainda Estou Aqui, que conquistou o Oscar de melhor filme internacional. Um bilionário provocou polêmicas na Casa Branca. Incêndios devastaram cidades na Califórnia e astronautas conseguiram voltar para casa. Como contar a história de 2025? Um ano de imagens marcantes. Um estado minúsculo, mas que lidera 1 bilhão e 400 milhões de católicos no planeta. Um estado poderoso, reduzindo a influência global. Vaticano e Estados Unidos, os líderes foram os personagens centrais nos primeiros meses do ano. Donald Trump e Papa Francisco, histórias diferentes, mas que em determinados momentos se cruzaram. A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, emocionou o mundo um dia após a aparição inesperada do Santo Padre no Vaticano no domingo de Páscoa. A causa da morte foi um acidente vascular cerebral que provocou o coma e uma insuficiência cardíaca irreversível. O pontífice argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, tinha passado 38 dias internado com uma pneumonia dupla no Hospital Gemelli, em Roma, antes de aparentemente se recuperar e deixar o local em março. Milhares de fiéis se despediram do religioso na Basílica de São Pedro. Francisco deixou um legado de mudanças na Igreja Católica após um pontificado combativo. Adotou uma série de medidas importantes, a começar por uma reforma profunda na curia romana e buscar descentralizar o poder, além de dar mais espaço aos leigos e às mulheres. Nas mais de 40 viagens ao exterior, Jorge Bergoglio buscou principalmente visitar as periferias do mundo, especialmente os países marginalizados do leste europeu,
da América Latina e da África. Foi um forte defensor do multilateralismo e denunciou guerras. O funeral de Papa Francisco reuniu milhares de pessoas e chefes de Estado do mundo inteiro. A comoção dos fiéis deu lugar à expectativa pelo conclave, a eleição do novo Papa, um dos acontecimentos mais secretos e misteriosos do mundo. Após 2 dias de votação, em meio a muitas especulações, foi anunciado o escolhido. Habemus Papam. Leão XIV, o cardeal Robert Prevost, de 69 anos. O religioso, natural dos Estados Unidos, serviu por 2 décadas no Peru, onde chegou como um jovem missionário antes de se tornar bispo e cidadão naturalizado. Do país sul-americano, partiu para o Vaticano para virar uma figura central na administração do Papa Francisco. A reputação como um moderado e construtor de pontes também pode ter sido crucial para a escolha. De janeiro de 2025, posse de Donald Trump. Depois desse dia, a nova ordem mundial nunca mais seria a mesma. Como definir os primeiros meses do governo do republicano? Para os críticos, caos e autoritarismo. Para os partidários, uma administração bem-sucedida que entregou o que prometeu na campanha. Forçando os limites do poder presidencial, em 6 meses, o republicano firmou 170 decretos, um ritmo sem precedentes na história da presidência americana. Desafiou o direito à cidadania por nascimento, atacou universidades e eliminou políticas ambientais. Entrou em confronto com os juízes que bloquearam várias ordens executivas. Além disso, iniciou uma violenta ofensiva protecionista. Entre os principais alvos estiveram os imigrantes, os quais chama de criminosos por terem entrado sem vistos ou permissão. Estudantes estrangeiros pró-palestinos foram presos em universidades. Imagens como essa de aviões levando deportados para a América Latina se tornaram frequentes. Nos tribunais de imigração americanos, agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, conhecido como ICE, detiveram migrantes que compareceram para resolver os processos de asilo. As operações do ICE provocaram protestos violentos em Los Angeles, além de diversas manifestações em outras cidades do país. O republicano também lançou uma ofensiva contra as universidades por considerá-las muito progressistas. Devido aos cortes drásticos de orçamento do governo, Stanford, Harvard, Columbia e Johns Hopkins tiveram que realizar demissões em massa. O líder americano voltou a ira contra outra importante instituição, o Banco Central dos Estados Unidos. Trump interferiu no princípio de independência da autoridade monetária e ordenou a demissão da diretora Lisa Coe, ao acusá-la de fraude hipotecária. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position. Salão Oval ou do constrangimento? O presidente americano realizou reuniões constrangedoras com líderes de outros países. Uma delas foi com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os ânimos ficaram exaltados durante o encontro. Os 2 líderes levantaram a voz e o vice-presidente americano, J.D. Vance, afirmou que Zelensky estava sendo desrespeitoso. Com o dedo levantado, Trump acusou o presidente ucraniano de estar jogando com a Terceira Guerra Mundial. Também no Salão Oval, constrangeu o colega sul-africano Cyril Ramaphosa, ao lhe mostrar um vídeo que, segundo o republicano, comprovava denúncias de genocídio contra brancos na África do Sul. Em 2 de abril, Trump anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo. Foi o que ele chamou de Dia da Libertação. O republicano transformou os laços comerciais do mundo, lançando mão da imposição de tarifas com tática de negociação. O tarifaço atingiu quase todos os parceiros comerciais, com um mínimo geral de 10%, além de taxas mais elevadas para dezenas de outros países. O Brasil, que foi taxado em 10%, teve as taxas elevadas para 50% meses depois. Ao justificar o aumento, o republicano citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o
processo contra o aliado de direita. Trump levou para o governo o empresário Elon Musk. A chegada já começou com polêmica. Em janeiro, o magnata fez um gesto de agradecimento aos apoiadores do presidente americano, que alguns compararam com a saudação nazista. O homem mais rico do mundo foi nomeado para liderar uma comissão destinada a reduzir os gastos federais. Durante 4 meses, a relação entre o chefe da Tesla, SpaceX e da rede social X e Trump foi bem próxima. No fim de maio, Musk deixou o governo e logo em seguida veio o rompimento. O magnata, que apoiou e financiou a campanha de Trump, se envolveu em uma violenta disputa pública com o presidente por meio de mensagens nas redes sociais. Musk chegou a acusar Trump de envolvimento no caso de Jeffrey Epstein, um investidor americano preso por crimes sexuais. O governo de Trump foi acusado de falta de transparência no caso do financista, que foi encontrado enforcado em uma prisão de Nova York em 2019, antes de seu julgamento por suposto tráfico sexual de menores. Trump ameaçou encerrar subsídios e contratos governamentais com empresas de Musk. Semanas depois, o bilionário anunciou a criação do próprio partido. Um dos projetos que o bilionário mais criticava, batizado por Trump de Lei Grande e Bela, acabou aprovado. O texto inclui um financiamento maciço para a campanha de deportação de imigrantes e ignora as preocupações sobre o aumento da dívida nacional e o desmantelamento do sistema de saúde e de seguridade social. Foi um semestre agitado, marcado também por tragédias em grandes cidades americanas. Milhares de imóveis viraram cinzas em Los Angeles. Na famosa praia de Malibu, quarteirões inteiros foram devastados pelas chamas. Incêndios provocaram um dos piores desastres que já atingiram a Califórnia e deixaram pelo menos 25 mortos. Em Washington, um avião da American Airlines colidiu no ar com um helicóptero. A tragédia deixou 67 mortos na capital americana. Em Nova York, o navio Escola Americana bateu na ponte do Brooklyn. Das 277 pessoas a bordo, 19 ficaram feridas e 2 morreram. Longe dos Estados Unidos, chamou atenção o casamento de um bilionário, Jeff Bezos. O fundador da Amazon e a ex-apresentadora de TV, Lauren Sanches, disseram sim em Veneza. A cerimônia provocou protestos. Os manifestantes denunciaram o que consideraram a exploração da cidade e as consequências das festividades para o meio ambiente. Uma missão espacial ganhou a atenção do mundo. Após a estadia inesperada de 9 meses no espaço, Buck Wilmore e Sunny Williams finalmente retornaram à Terra em março com a Dragon Freedom e SpaceX. Os dois chegaram à Estação Espacial Internacional em julho de 2024 e voltariam antes, mas a NASA decidiu que levá-los para casa a bordo de sua cápsula Boeing Starlines seria muito arriscado. Um final feliz para uma história que parecia roteiro de filme. Vibração foi um feito histórico. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, conquistou o Oscar de melhor filme internacional. Com enorme reconhecimento, a obra seduziu o público e a crítica fez sucesso na temporada de premiações. Fernanda Torres foi exaltada pela atuação no longa e por alcançar uma indicação ao Oscar de melhor atriz 27 anos depois da mãe, Fernanda Montenegro, por Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles. Fernanda Torres não levou o Oscar, mas conquistou o prêmio Globo de Ouro de melhor atriz na categoria drama. A América Latina atravessou um 2025 marcado por tensões políticas e episódios de violência que repercutiram em toda a região. A operação dos Estados Unidos no Mar do Caribe e no Pacífico, com bombardeios contra narcolanchas, ampliou o clima de instabilidade entre países como a Venezuela. O ano também teve mudanças de governo, crises internas e perdas que mobilizaram o continente.
A Venezuela esteve mais uma vez no centro das atenções internacionais em 2025. Os Estados Unidos lançaram uma operação antinarcóticos no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, alegando combater o tráfico de drogas na região. As forças americanas realizaram bombardeios contra embarcações chamadas de narcolanchas, deixando dezenas de mortos. O governo de Nicolás Maduro denunciou a operação como uma tentativa de desestabilização e golpe, acusando Washington de violar a soberania venezuelana. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também expressou preocupação com a escalada militar, pedindo diálogo para evitar um conflito regional. Em meio à tensão, a oposição venezuelana viveu um marco histórico. A líder Maria Corina Machado foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz, reconhecida pela luta pacífica pela democracia no país. A premiação ampliou a pressão internacional sobre o governo Maduro e projetou a figura da opositora além das fronteiras latino-americanas. Na Bolívia, Evo Morales foi oficialmente impedido de disputar as eleições presidenciais de 2025 após decisão judicial que confirmou um limite constitucional depois de ele ter governado o país por 3 vezes consecutivas entre 2006 e 2019. O liberal Rodrigo Paz foi eleito presidente, encerrando 2 décadas de governos de esquerda no país. O novo líder prometeu estabilidade econômica e revisão das políticas de subsídios mantidas desde a era Morales. O ex-presidente peruano Pedro Castillo passou por uma greve de fome em protesto contra as condições na prisão. Enquanto isso, o país viveu uma troca de comando. A presidente Dina Boluarte, antes vice de Castillo, foi destituída pelo Congresso em um processo relâmpago e o deputado José Herreri assumiu o cargo, tornando-se o 3º presidente em apenas 4 anos. Ao longo do ano, a Colômbia voltou a registrar episódios de violência por parte de grupos armados. Antigas dissidências das Farc ainda promovem atentados, como os de outubro, quando 13 oficiais morreram enquanto trabalhavam na derrubada de plantações de coca. No mesmo dia, na cidade de Cali, um caminhão carregado com explosivos foi detonado em uma rua movimentada ao lado de uma base aérea, deixando 6 mortos e 60 feridos. O presidente Gustavo Petro segue tentando negociar com todos os grupos armados, incluindo o Exército de Libertação Nacional, mas a maioria dos processos está estagnada. No Equador, o presidente Daniel Noboa foi reeleito, mas seu segundo mandato começou sob tensão. Meses após a posse, ele denunciou uma tentativa de assassinato a tiros e depois de envenenamento durante um evento oficial. As investigações seguem em andamento e o governo reforçou o esquema de segurança presidencial. O Uruguai voltou a ser governado pela esquerda. Yamandu Orsi, candidato da Frente Ampla, venceu as eleições presidenciais em uma retomada de poder após uma gestão conservadora. Durante o ano, o país também aprovou a legalização da eutanásia, tornando-se o primeiro da América do Sul a adotar a medida. Na Argentina, o presidente Javier Milei consolidou o poder após vitória nas eleições legislativas. Ao longo do ano, o governo travou batalhas no Congresso. O ultradireitista também anunciou a retirada do país da Organização Mundial da Saúde. Milei ainda firmou acordos financeiros com o FMI e recebeu apoio econômico dos Estados Unidos para estabilizar a moeda. Mas 2025 também foi marcado por escândalos. A irmã do presidente foi acusada de corrupção em contratos em um suposto esquema de propina na compra de medicamentos. Em outro caso, uma criptomoeda promovida por Milei gerou uma investigação por fraude financeira, tráfico de influência, abuso de autoridade e corrupção. No campo peronista, a ex-presidente Cristina Kirchner foi condenada definitivamente por corrupção e passou a cumprir prisão domiciliar em Buenos Aires. O país ainda enfrentou uma crise de fentanil que deixou dezenas de mortos. Lotes do medicamento contaminados por uma bactéria fizeram vítimas em várias províncias. Em outra frente, os Estados Unidos buscaram reforçar sua presença na América Latina. Washington demonstrou interesse em recuperar o Canal do Panamá, passagem que liga o Atlântico e o Pacífico, de que detinha o controle até 1999. O governo Donald Trump também firmou uma parceria polêmica com El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele recebeu centenas de imigrantes latinos deportados, principalmente venezuelanos.
Para isso, foi invocada a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, que até então só havia sido usada em tempos de guerra. Um frágil acordo firmado com Caracas para o retorno de cidadãos venezuelanos deportados esteve diversas vezes em xeque, com tensões diplomáticas constantes. Uma tragédia marcou o ano na República Dominicana. O desabamento de uma boate deixou 221 mortos durante um show de um popular cantor de merengue, que também foi uma das vítimas. O furacão Melissa passou pelo Caribe, deixando um rastro de destruição e mortes. Os países mais atingidos foram Haiti e Jamaica, com dezenas de mortos, e Cuba, onde provocou inundações, cortes de eletricidade e danos significativos. No México, chuvas torrenciais causaram enchentes e deslizamentos que mataram mais de 60 pessoas. O ano também foi marcado por dramas no setor de mineração. Na Colômbia, diversos casos foram registrados de minas de ouro colapsando, a maioria ilegais, levando a operações de resgate tensas e complexas. O Chile também viveu uma situação semelhante, com 5 mortos na mina El Teniente, a maior jazida subterrânea de cobre do planeta. A América Latina se despediu de grandes nomes em 2025. O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica morreu aos 90 anos, encerrando uma trajetória marcada pela simplicidade e pelo exemplo ético. Na Colômbia, o pré-candidato presidencial Miguel Uribe foi baleado em um ato de campanha e morreu após 2 meses internado. De prisões emblemáticas a operações policiais de grande escala, 2025 foi um ano que reabriu debates sobre democracia, segurança e direitos no Brasil. A pressão das ruas, as decisões do Supremo, como a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe e a ação das forças de Estado moldaram o clima político. Foi também um período marcado por desastres, perdas e atos que mobilizaram o país inteiro. Inelegível desde 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de suposta tentativa de golpe de Estado. A sentença histórica o tornou o primeiro chefe de Estado brasileiro condenado por crimes contra a ordem democrática. Usando tornozeleira eletrônica desde antes da sentença, Bolsonaro cumpria prisão domiciliar em Brasília até ter prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O antigo capitão do Exército foi então levado para a sede da Polícia Federal. O ano do líder da direita também foi marcado por problemas médicos. Pouco depois da condenação, ele foi diagnosticado com câncer de pele e ainda passou por uma nova cirurgia abdominal, além de diversas internações ao longo de 2025. Durante as investigações, a Polícia Federal revelou que o ex-presidente planejou pedir asilo político na Argentina, como mostram dados obtidos em um celular do militar de reserva. Antes do julgamento, Bolsonaro chegou a liderar protestos com pedidos de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. As relações entre Brasília e Washington passaram por forte tensão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da plataforma Rumble no Brasil por descumprimento de ordens judiciais. Pouco depois, o magistrado e outras autoridades brasileiras foram alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos em uma escalada diplomática inédita entre os dois países. De acordo com o governo americano, Moraes autorizou detenções arbitrárias e suprimiu a liberdade de expressão. Como resultado, ele teve os bens de participações baseados nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de cidadãos americanos bloqueados. Em outro tipo de sanção, tiveram os vistos cancelados os juízes do STF, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, bem como outras autoridades.
Um dos articuladores das sanções foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente. Alegando perseguição política, ele deixou o país e se estabeleceu nos Estados Unidos, onde manteve o mandato parlamentar à distância. De lá, articulou campanhas contra o governo brasileiro, o que levou à denúncia da Procuradoria-Geral da República por crime contra a soberania nacional. Apesar das tensões políticas, os presidentes Lula e Donald Trump protagonizaram um episódio de reaproximação. Os dois se encontraram à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York e voltaram a conversar meses depois em Kuala Lumpur. O diálogo foi descrito por assessores como cordial e promissor, encerrando um período de distanciamento. O Brasil sediou grandes encontros internacionais em 2025. Em julho, recebeu a cúpula do BRICS, marcada pelas ausências dos presidentes chinês Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Na declaração final, os membros do BRICS destacaram uma série de preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio, além de questões relacionadas às mudanças climáticas e inteligência artificial. Já em novembro, Belém do Pará recebeu a COP30, a Conferência Climática das Nações Unidas. Os meses anteriores ao evento foram cercados de polêmicas por delegações estrangeiras e pedidos para que a sede fosse alterada. Poucos dias antes da abertura da COP, líderes de todo o mundo participaram da cúpula de líderes na cidade amazônica. A conferência da ONU contou com a presença de representantes dos povos originários que também organizaram protestos e chegaram a invadir a área onde acontecia a plenária, além de um incêndio ter assustado os presentes e forçado a retirada de todos do local, mas sem nenhum ferido e apenas danos limitados. O encontro terminou com um acordo aquém das expectativas e expôs o impasse global sobre o futuro dos combustíveis fósseis, sem definir um mapa no caminho para sua eliminação. Em meio às crises políticas, o país conquistou um marco positivo. A ONU retirou o Brasil do mapa da fome, após redução expressiva da insegurança alimentar. O resultado, segundo o governo, mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário. O ano também foi turbulento no cenário doméstico. Um escândalo no INSS revelou fraudes em pensões e benefícios, com prejuízos bilionários aos cofres públicos. A crise do metanol, que envolveu a adulteração de bebida, deixou vários mortos e levou o governo a reforçar a fiscalização de destilarias. No campo da segurança, o Rio de Janeiro foi palco da operação policial mais letal da história do país, que tinha como alvo o Comando Vermelho. Confrontos entre forças de segurança e criminosos nos complexos do Alemão e da Penha deixaram 121 mortos, incluindo 4 agentes policiais. Segundo o governo do estado, armamento no valor de quase 13 milhões de reais foi apreendido, incluindo fuzis de uso militar vindos de países como Rússia, Bélgica e Peru. Em São Paulo, sem nenhum tiro disparado, o primeiro comando da capital teve as operações expostas com endereços visitados na famosa Avenida Faria Lima, no coração financeiro da capital paulista. Um esquema bilionário de lavagem de dinheiro foi revelado envolvendo toda a cadeia de combustíveis e o uso de fintechs e fundos de investimento para ocultar ativos. O ano também ficou marcado pela prisão dos MCs Uruan e Pose do Rodo, acusados de associação ao tráfico. Os casos provocaram debates sobre a liberdade de expressão e a criminalização da cultura periférica. Após denúncia do influenciador Felca, o Congresso aprovou uma lei para ampliar a proteção de crianças na internet, criando regras rígidas para conteúdos violentos e de apologia sexual em redes sociais. O país registrou uma sucessão de tragédias em 2025. Deslizamentos de terra em Minas Gerais deixaram 11 mortos. Em São Paulo, um avião caiu em plena avenida, matando 2 pessoas e ferindo 6. Em um outro caso, 12 estudantes universitários morreram na queda de um ônibus no interior paulista.
No Rio de Janeiro, um incêndio em uma fábrica de fantasias do carnaval deixou vários feridos, alguns em estado grave. E no litoral paulista, um piloto morreu em Ubatuba após o avião em que ele pilotava, de pequeno porte, explodir. Ele tentou pousar a aeronave em condições meteorológicas desfavoráveis, com chuva e pista molhada, mas acabou ultrapassando a pista e o avião explodiu. Já em Pernambuco, um ônibus tombou, matando ao menos 15 passageiros. No Pantanal, a queda de um avião com um arquiteto chinês e cineastas brasileiros provocou comoção no meio cultural. E em Santa Catarina, 8 pessoas morreram na queda de um balão de passeio. Em 2025, o país despediu de grandes nomes da cultura e das artes. O cineasta Cacá Diegues morreu aos 84 anos, deixando uma filmografia central para o cinema nacional. O fotógrafo Sebastião Salgado, símbolo da fotografia humanista, morreu aos 81 anos. Na música, Preta Gil perdeu a luta contra o câncer aos 50 anos de idade. E a turista brasileira Juliana Marins morreu após dias aguardando resgate em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, caso que comoveu o país e o mundo. Um ano depois do mega show de Madonna, o Rio de Janeiro voltou a receber um espetáculo histórico. Lady Gaga encerrou a turnê mundial com um show gratuito em Copacabana, que reuniu mais de 1.700.000 pessoas. O cinema nacional viveu um dos sonhos. Fernanda Torre venceu o Globo de Ouro de melhor atriz. O prêmio foi uma prévia do que estava por vir. O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado a 3 Oscars e levou o melhor filme internacional, a primeira estatueta da história do Brasil. Na Europa, O Último Azul, de Gabriel Mascaro, ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. E em Cannes, foi a vez de O Agente Secreto brilhar. Kleber Mendonça Filho foi escolhido melhor diretor pelo longa, enquanto Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator. Agora a gente vai fazer uma pausa rápida e a seguir mais destaques de 2025 no mundo, na economia, nos esportes, com as Olimpíadas e o adeus às celebridades. Nós voltamos já. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. A Celesc mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né? Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não, é muita obra ao mesmo tempo. Tem Praça no Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras.
E alô, areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Cessar fogo em Gaza, tensões entre Irã e Israel e nenhum avanço com relação à guerra na Ucrânia definiram o segundo semestre de 2025. Eventos extremos foram registrados em diferentes regiões do planeta. O mundo ainda assistiu à canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo milênio. No segundo semestre, um fato há muito aguardado, enfim, foi noticiado: o cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza. O acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito encerrou formalmente a guerra que devastou o território palestino desde outubro de 2023. A trégua permitiu a libertação dos 20 reféns vivos mantidos pelo Hamas e deu início à troca de corpos de reféns e combatentes mortos durante o conflito. O processo avançou em ritmo lento. O grupo islamista afirmou enfrentar dificuldade em localizar os cadáveres sobre os escombros de Gaza, onde bairros inteiros foram destruídos. Mesmo após o cessar-fogo, Israel lançou ataques pontuais contra alvos em território palestino, alegando violações do acordo por parte de milícias armadas. Bombardeios aéreos foram confirmados já com a trégua em vigor, deixando palestinos receosos de que não há de fato a garantia de que as vidas não correm risco. Antes do acordo de cessar-fogo promovido pelo presidente americano Donald Trump ter sido alcançado, Israel realizou um ataque em Doha, no Catar, onde estariam reunidos membros do Hamas. O bombardeio deixou militantes islamistas mortos, além de um agente de segurança catari, e provocou forte reação diplomática de países árabes. No campo diplomático, a causa palestina ganhou um novo impulso. Vários países reconheceram formalmente o Estado da Palestina, como Reino Unido, França, Canadá e Portugal. Em um esforço humanitário, flotilhas internacionais tentaram levar ajuda a Gaza pelo mar, mas foram impedidas pela Marinha israelense. Entre os ativistas detidos estava Greta Thunberg, que participava de um dos barcos. Ela foi deportada após 2 dias sob custódia em um porto israelense. Meses antes, em outra frente no Oriente Médio, Israel realizou bombardeios contra o Irã, mirando líderes da Guarda Revolucionária, a força armada ideológica da República Islâmica. O Irã respondeu na mesma medida, lançando uma série de mísseis contra o território israelense. O confronto ficou conhecido como Guerra de 12 Dias e interrompeu uma rodada de negociações entre o Teherã e Washington sobre seu programa nuclear. A campanha promovida pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu reforço dos Estados Unidos, que bombardearam as instalações nucleares do Irã. Washington alegou ameaça iminente após relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica apontarem enriquecimento de urânio acima do limite acordado. Trump afirmou que as plantas atacadas foram destruídas, o que Teherã nega. O governo iraniano reagiu com mísseis lançados contra bases americanas no Iraque, mas sem vítimas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi responsável pelo anúncio do acordo de cessar-fogo alcançado. O episódio ampliou o isolamento diplomático iraniano e reacendeu temores de uma guerra aberta no Oriente Médio.
Em uma tentativa de encerrar outro grande conflito global, Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram no Alasca para tentar colocar um ponto final na guerra da Ucrânia. Mas a reunião terminou sem avanços concretos. O encontro, o primeiro presencial entre os dois desde o início do conflito, buscava negociar um cessar-fogo que preservasse parte dos territórios ocupados por Moscou. As partes voltaram a ter reuniões, mas não foi alcançado nenhum entendimento. Países europeus acusaram o governo russo de promover ataques híbridos em territórios de diferentes países. Dinamarca, Romênia e Polônia relataram invasões em seus espaços aéreos e interferências em sistemas de aeroportos. Na França, autoridades interceptaram um petroleiro acusado de integrar a chamada Frota Fantasma Russa, usada para burlar sanções energéticas e que teria colaborado nessas operações. Em outro caso, o avião da ministra da Defesa da Espanha sofreu interferência no GPS ao sobrevoar o Báltico, perto da fronteira russa. Bruxelas classificou os episódios como parte de uma campanha coordenada de intimidação. O mundo registrou novos focos de instabilidade. Tailândia e Camboja tiveram combates de fronteira após disputas territoriais. No sul da Ásia, Paquistão e Afeganistão trocaram bombardeios por causa de ataques de grupos militantes. Ambos os conflitos tiveram acordos de cessar-fogo alcançados. Já na Síria, confrontos entre forças drussas e o exército deixaram mais de 1.000 mortos em poucas semanas. Israel bombardeou o sul do país vizinho, alegando agir para impedir que o regime sírio prejudicasse a comunidade drusa, uma minoria esotérica descendente do islamismo, e para garantir a desmilitarização da área adjacente à fronteira. Nos Estados Unidos, o governo enfrentou a paralisação orçamentária mais longa da história. A crise começou após impasse entre republicanos e democratas sobre cortes em programas sociais. Foram 43 dias de shutdown que levaram à suspensão temporária de centenas de milhares de funcionários públicos, ao cancelamento de milhares de voos e gerou angústia entre famílias que dependiam de auxílio estatal para sobreviver. Em setembro, o país foi abalado pelo assassinato de Charlie Kirk, líder conservador e aliado de Trump, morto a tiros em uma universidade em Utah. O caso provocou comoção nacional. Em outubro, o bilionário concedeu perdão presidencial a George Santos, ex-deputado condenado por fraude e lavagem de dinheiro. Sem qualquer ajuda do republicano, o rapper P. Diddy escapou da prisão perpétua, mas foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão por acusações de tráfico de pessoas com fins de prostituição. A sentença encerrou um dos casos mais midiáticos da década. O semestre também foi marcado por protestos juvenis e antissistêmicos em diversos países. Manifestantes exibiram a bandeira do anime One Piece como símbolo de rebeldia contra governos em Filipinas, França, Indonésia, Nepal e Madagascar. Eleições contestadas geraram crises políticas em Camarões e na Tanzânia, enquanto no Sudão a guerra civil se intensificou, com milhares de deslocados. A França foi abalada por uma constante instabilidade política. O ano começou com François Bayrou no posto de primeiro-ministro, mas ele não resistiu a uma moção de confiança no parlamento. O presidente francês Emmanuel Macron indicou Sébastien Lecornu para o cargo. Menos de um mês depois de ser empossado, Lecornu surpreendeu a todos e também anunciou a saída. Mais surpreendente ainda foi sua recondução à função poucos dias depois. Nos últimos 2 anos, Macron teve que fazer 5 indicações para o cargo de primeiro-ministro, um forte indicativo da crise política francesa. Após um julgamento de anos, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi preso, condenado por corrupção, por permitir que pessoas do círculo dele se aproximassem da Líbia de Muammar Gaddafi para obter recursos e financiar ilegalmente sua vitoriosa campanha presidencial de 2007. Ele passou alguns dias na penitenciária parisiense de La Santé, mas teve um pedido de liberdade aceito e agora aguarda o julgamento da apelação, que deve começar em março.
Em Portugal, o descarrilhamento de um funicular que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa deixou 16 mortos e vários feridos, alguns em estado grave. Na Índia, um avião caiu logo após decolar em Ahmedabad, deixando 242 mortos. Incrivelmente, um passageiro sobreviveu à tragédia, quase sem ferimentos. O planeta viveu eventos climáticos extremos. Ondas de calor históricas atingiram Europa e Japão, com recordes acima de 45 graus. Incêndios florestais devastaram áreas de Espanha, Grécia e Portugal, forçando a saída de milhares de pessoas. Terremotos em Mianmar e no Afeganistão deixaram centenas de mortos. O Etna na Itália e o Levotov Laki-Laki na Indonésia entraram em erupção, lançando colunas de cinzas a quilômetros de altura. No Sudeste Asiático, os tufões Bualoi e Kalmeag provocaram destruição nas Filipinas e no Vietnã. Em Hong Kong e na Índia, chuvas torrenciais causaram inundações fatais. A Corte Internacional de Justiça determinou que os países são legalmente obrigados a enfrentar as mudanças climáticas. O parecer, pedido por Vanuatu e apoiado por mais de 130 nações, reforça a responsabilidade dos Estados sobre emissões e políticas ambientais. O semestre foi marcado por grandes perdas no mundo das artes, da moda e da ciência. O cinema se despediu de Val Kilmer, Gene Hackman, Robert Redford, Claudia Cardinale e Diane Keaton. Na música, a morte de Ozzy Osbourne foi um duro golpe para fãs de diversas gerações, espalhados por todo o mundo. O ex-lutador Hulk Hogan morreu poucos dias depois. Na moda, o estilista Giorgio Armani deixou um legado de elegância e minimalismo. A ciência perdeu Jane Goodall, primatologista referência mundial e símbolo pela defesa ambiental. Na Tailândia, a população se despediu da Rainha-Mãe, figura de grande respeito entre os monarcas asiáticos. No campo da ciência e tecnologia, a SpaceX lançou com sucesso o mega foguete Starship, o maior veículo espacial já construído. Após uma série de problemas técnicos que haviam colocado em dúvida sua viabilidade, o teste cumpriu os objetivos principais, como um pouso no Oceano Índico. O lançamento representa um passo importante para os planos ambiciosos da empresa de propriedade do bilionário Elon Musk, que incluem levar astronautas à Lua e, futuramente, a Marte. Em setembro, o Vaticano canonizou Carlo Acutis, jovem italiano falecido em 2006 e conhecido como o Influência de Deus. Ele se tornou o primeiro santo millennial da Igreja Católica. A cerimônia atraiu centenas de milhares de fiéis à Praça São Pedro e consolidou Acutis como símbolo de fé na era digital. O ano de 2025 foi marcado pela guerra tarifária desencadeada pelo governo do presidente americano Donald Trump. A inteligência artificial avançou e impactou ações de um grupo de empresas do setor de tecnologia. A Nvidia foi uma delas, cujo valor de mercado passou de 5 trilhões de dólares. O Bitcoin e ouro atingiram novas máximas históricas. No Brasil, a Bolsa Brasileira quebrou recordes. O ano de 2025 foi tenso com a guerra tarifária desencadeada pelo republicano Donald Trump. Em 2 de abril, Trump anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo. Foi o que ele chamou de Dia da Libertação. O presidente transformou os laços comerciais do país com o mundo, lançando mão da imposição de tarifas como tática de negociação. O tarifaço atingiu quase todos os parceiros comerciais, com um mínimo generalizado de 10%, além de taxas mais elevadas para dezenas de outros países. Em novembro, em um momento de pressão sobre o governo para diminuir o custo de vida para os americanos, o republicano assinou um decreto para reduzir as tarifas dos Estados Unidos sobre importações agrícolas, como de carne bovina, bananas, café e tomates. O Brasil, que foi taxado em 10%, teve as taxas elevadas para 50%. Ao justificar o aumento, o republicano citou o ex-presidente Jair Bolsonaro
e chamou de vergonha internacional o processo contra o aliado de direita. Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil em 9 de julho e apenas 3 semanas depois divulgou uma lista com quase 700 produtos que ficariam isentos dos encargos. No fim de outubro, o presidente Lula se reuniu com Trump em Kuala Lumpur, na Malásia, para tratar das tarifas impostas às exportações brasileiras. Durante a conversa, descrita por Lula como franca e construtiva, os líderes discutiram caminhos para a suspensão das medidas e reforçaram o compromisso de aprofundar o diálogo econômico entre os dois países. Em novembro, o governo americano anunciou a retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina. As tarifas aduaneiras de Trump levaram Estados Unidos e China a protagonizar uma guerra comercial que impactou o mundo. A disputa abrangeu desde terras raras até a soja e taxas portuárias e afetou durante meses os mercados e as cadeias de suprimentos. O ápice do confronto comercial entre as duas maiores economias do mundo ocorreu após Pequim anunciar restrições drásticas à indústria de terras raras, o que levou Trump a ameaçar com tarifas de 100% sobre os produtos chineses como represália. Em outubro, Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em reduzir as tensões comerciais entre os dois países. Washington reduzirá algumas tarifas e Pequim vai manter o fluxo de fornecimento das cruciais terras raras, utilizadas em numerosos produtos de alta tecnologia, desde painéis solares até mísseis de precisão. O republicano também declarou uma guerra sem precedentes ao poderoso Banco Central dos Estados Unidos, o mais importante do mundo. Além de pressionar por um corte drástico nos juros, houve rumores de que a Casa Branca cogitava substituir o chefe do Banco Central, Jerome Powell. Auxiliares de Trump chegaram a acusar Powell de má gestão na reforma de 2 prédios históricos. Trump interferiu ainda no princípio de independência do Banco Central americano ao mandar demitir uma integrante do conselho diretor da instituição. Lisa Cook, acusado de fraude hipotecária pelo republicano, se negou a deixar o cargo. Nos Estados Unidos, o presidente geralmente enfrenta limitações para destituir funcionários da autoridade monetária. Ao mesmo tempo que escolheu alvos para atacar, o governo Trump também criou laços de amizade. Um deles foi com o presidente argentino Javier Milei. Em outubro, em um momento de desvalorização do peso argentino, os Estados Unidos concederam uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares à Argentina, um valor superior a 100 bilhões de reais. Em novembro, o governo americano anunciou acordos comerciais com a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador. A medida vai permitir reduzir o custo de produtos como banana e café para os consumidores americanos. Incertezas políticas e macroeconômicas, 2 ativos foram destaque em 2025. Um deles foi o ouro, considerado um porto seguro por muitos investidores. O metal precioso atraiu compradores e praticamente dobrou de preço nos últimos 2 anos. Em outubro, renovou a máxima histórica ao atingir os $4.300 a onça, uma quantia superior a R$23 mil. Outro ativo foi o Bitcoin. Foram várias máximas históricas quebradas ao longo do ano. O recorde foi quando chegou ao patamar de $126 mil. A paralisação orçamentária do governo federal nos Estados Unidos, a mais longa da história, foi um dos fatores que impulsionou o Bitcoin. Mas, para o fim do ano, o ativo digital perdeu o fôlego e devolveu boa parte dos ganhos acumulados no ano. No mundo corporativo, o ano foi agitado. Os acionistas da fabricante de veículos elétricos Tesla aprovaram um plano de remuneração para Elon Musk, segundo o qual o homem mais rico do mundo pode chegar a embolsar $1 trilhão.
Já outro bilionário preferiu o descanso. O lendário investidor Warren Buffett se aposentou da liderança do grupo empresarial Berkshire Hathaway. O empresário indicou a vice-presidente Greg Abel para assumir o cargo de CEO da companhia. A gigante americana Nvidia se tornou a primeira empresa do mundo a ultrapassar a marca de 5 trilhões de dólares em valor de mercado. A Nvidia é uma das maiores fabricantes de microprocessadores usados no crescente mercado da inteligência artificial, o que impulsionou as ações da companhia. No começo do ano, um anúncio sacudiu o setor de inteligência artificial. A empresa emergente chinesa DeepSeek apresentou o chatbot R1, que poderia competir com concorrentes americanos a um custo aparentemente muito menor. O modelo chinês de inteligência artificial sacudiu as bolsas americanas em janeiro, ao alcançar o topo de aplicativos mais baixados. Enquanto isso, nos Estados Unidos, alívio para o gigante Google. Em setembro, a empresa teve uma importante vitória judicial no país. Um juiz de Washington impôs requisitos rigorosos sobre o intercâmbio de dados com o objetivo de restabelecer o equilíbrio na concorrência nas buscas online, mas sem obrigar o Google a ceder o navegador Chrome, como exigia o governo americano. A companhia aérea Gol concluiu o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Já a concorrente Azul anunciou um pedido de recuperação judicial sob a lei americana para reorganizar as finanças, parte de um acordo com os credores e parceiros. Essa proteção permite que as empresas continuem operando normalmente enquanto reorganizam a estrutura financeira sob supervisão judicial. O ano de 2025 também expôs os tentáculos do crime organizado no mercado financeiro. Foi o que mostrou a Operação Carbono Neutro da Polícia Federal com o apoio da Receita Federal. O objetivo foi desarticular uma gigantesca rede de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que usava fintechs e cerca de 40 fundos de investimentos para ocultar ativos. Em novembro, o Banco Central anunciou a liquidação do Banco Master. Além disso, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que apurou a emissão de títulos de créditos falsos por instituição que fazem parte do sistema financeiro nacional. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira quebrou recordes. Foram várias sessões renovando as máximas históricas. Um rally embalado principalmente pelas ações dos bancos Vale e Petrobras. Entre os motivos para a alta da Bolsa estiveram o corte de juros nos Estados Unidos e a expectativa de queda da taxa Selic no Brasil em 2026. Ainda no Brasil, um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul em maio deixou produtores rurais e autoridades em alerta. O Brasil, o maior exportador mundial de carnes de frango, teve de suspender os embarques para vários países. Quase um mês após a descoberta, o Ministério da Agricultura do Brasil anunciou que o país estava livre da gripe aviária. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, todos os grandes importadores de carne de frango retomaram as compras gradativamente. E em novembro, a China, último grande importador de carne de frango, que estava fechado, reabriu os portos para o produto brasileiro. O ano termina com alívio para quem vive desse setor da economia. Em 2025, os fãs do futebol puderam acompanhar um novo campeonato, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com representantes de todas as confederações continentais, o torneio reuniu 32 equipes em busca de um título inédito. Os vencedores das últimas 4 Libertadores da América, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, foram os clubes que representaram o Brasil na competição. Apesar de nenhum deles ter conquistado o troféu, o desempenho de todos teve momentos de glória e chegou a surpreender. O rubro-negro carioca conseguiu aplicar uma vitória imponente por 3-1 sobre o Chelsea, que viria a se sagrar campeão. O Botafogo surpreendeu o mundo ao superar o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, com o placar de 1-0. O Palmeiras não venceu nenhum duelo contra europeus, mas acabou por eliminar o Glorioso nas oitavas de final. O Fluminense foi o brasileiro que mais avançou, com vitórias relevantes sobre a Inter de Milão por 2-0 e Al Hilal por 2-1, chegando até a semifinal, onde foi eliminado pelo campeão da edição.
O Chelsea ergueu o troféu. O destaque da equipe inglesa foi o brasileiro João Pedro, contratado pelo clube durante a competição. O jovem jogador marcou gols decisivos nas fases finais. Em um ano de campeonato inédito, um campeão inédito na Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain conquistou finalmente a primeira orelhuda. O ano foi de bastante turbulência nos bastidores do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno desistiu de disputar a presidência da CBF e Edinaldo Rodrigues foi reeleito. Menos de 2 meses depois, no entanto, o baiano foi retirado do cargo. Em uma eleição de apenas um candidato, Samir Chaud foi escolhido para comandar a entidade. A seleção brasileira também passou por mudanças. Dorival Júnior foi demitido após uma derrota por 4-0 para a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Em um dos seus últimos atos à frente da CBF, Edinaldo fez um acordo com o italiano Carlo Ancelotti, um sonho antigo para dirigir a Canarinho. Mesmo de técnico novo, um dos mais vitoriosos do mundo, o time oscilou nas eliminatórias, mas garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 de maneira antecipada. A CBF ainda divulgou grandes mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A Copa do Brasil terá final única, modelo já adotado em grandes competições como Liga dos Campeões e Libertadores da América, e terá também novo formato, com mais times disputando o torneio. Com tantas modificações, o calendário teve que ser estendido e o Brasileirão, que agora em 2026 irá começar em janeiro, terá a última rodada disputada apenas em 21 de dezembro. Grande estrela do futebol nacional e internacional, o atacante Neymar encerrou uma passagem apagada pelo Al Hilal e voltou ao Santos, clube que o revelou. Entre lesões e longos períodos de recuperação, o jogador ficou fora da seleção durante todo o ano. Vestindo a camisa do clube que o revelou, Neymar teve maior protagonismo na reta final, ajudando o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro a escapar de um segundo rebaixamento para a Série B. Na Inglaterra, Lucas Paquetá foi absolvido pela Justiça Britânica das acusações de envolvimento em esquemas de apostas e manipulação de resultados. O meia retomou a carreira no West Ham e voltou a ser convocado para a seleção brasileira. No esporte olímpico, Rebeca Andrade foi eleita melhor atleta do ano pelo Prêmio Loris. A ginasta, maior medalhista brasileira da história, anunciou que não vai mais participar das provas de solo para se concentrar nos outros aparelhos em preparação para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. No tênis, o jovem João Fonseca, de apenas 19 anos, viveu um ano mágico. Ele conquistou o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires, além dos Challengers de Phoenix e Canberra. O desempenho levou o brasileiro ao 24º lugar no ranking mundial da ATP, a melhor posição de um brasileiro desde Gustavo Kirten. Fonseca também é o tenista mais jovem no top 100 do ranking. O ano também foi marcado por cenas tristes no futebol, dentro e fora das 4 linhas. Uma emboscada promovida por torcedores do Santos contra torcedores do Internacional de Porto Alegre chegou a fechar a BR-101 em Santa Catarina. O episódio causou a depredação de veículos, deixou 6 feridos e terminou com a prisão de 10 pessoas. Na Copa Sul-Americana, a partida entre Independiente e Universidade do Chile terminou em briga generalizada. O clube argentino foi desclassificado após os incidentes, que deixaram dezenas de feridos. Durante as eliminatórias europeias para a Copa de 2026, protestos e manifestações marcaram as viagens da seleção de Israel. Na Noruega e Itália, torcedores marcharam pelas ruas e exibiram faixas contra a guerra em Gaza. No boxe, a equipe do multicampeão brasileiro Popó se envolveu em uma briga generalizada durante um evento da modalidade contra a equipe do lutador Vanderlei Silva, lenda viva do MMA. A luta foi vencida por Popó após penalidades de Vande. Durante a comemoração, o ringue se tornou um cenário de briga de rua, viralizando nas redes sociais. O esporte se despediu de grandes nomes em 2025. O ex-campeão olímpico e mundial de boxe, George Foreman, morreu aos 76 anos. O futebol perdeu o português Diogo Jota, vítima de um acidente de trânsito. No mesmo carro estava o irmão do atacante.
O técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, faleceu após complicações decorrentes de um câncer. Maratonista mais velho do mundo, o indiano Falja Singh, morreu aos 114 anos em um acidente de carro. A idade alegada pela família nunca foi confirmada oficialmente, já que ele não possuía certidão de nascimento. No Rio de Janeiro, o clima de festa tomou as ruas da cidade para celebrar mais um ano dos sonhos para o Flamengo. O carioca se sagrou tetracampeão da Copa Libertadores ao vencer o Palmeiras, que também brigava pelo tetra. 4 dias depois, o time comandado em campo por Arrascaeta e no banco por Felipe Luiz conquistou o 9º troféu do Campeonato Brasileiro. O título veio com uma rodada de antecedência após uma vitória também por 1-0 sobre o Ceará no Maracanã, para delírio da nação rubro-negra. No torneio intercontinental de clubes, o Mengão se classificou para jogar a final contra o campeão da Europa, Paris Saint-Germain. O duelo, que terminou em 1-1, foi para os pênaltis. O goleirão do time francês pegou 4 penalidades e acabou com o sonho do Flamengo de terminar 2025 com mais um troféu. O ano de 2025 foi marcado por personalidades como Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e Virginia Giuffre, principal denunciante do caso Epstein. Também se destacaram MrBeast no entretenimento, Luiz Henrique no esporte e Ahmed Al-Shara, que passou de combatente a presidente interino da Síria. O ano de 2025 está chegando ao fim, mas alguns nomes serão lembrados pela participação em acontecimentos que marcaram a política e a sociedade neste ano. Mulheres que fizeram as vozes serem ouvidas e homens que se destacaram em suas áreas, até mesmo mudando de combatente jihadista a presidente. Maria Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2025 por lutar pela democracia na Venezuela, onde vive na clandestinidade. Apelidada de Libertadora, em referência ao herói Simão Bolívar, Machado liderou a campanha presidencial de Edmundo González, que afirma ter derrotado o presidente Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 2024. Ela não pôde concorrer às eleições por estar inelegível, mas reuniu multidões em todo o país em torno do candidato que era completamente desconhecido. Apaixonada e enérgica, esta engenheira se tornou o rosto e a alma da oposição. Em 2025, o criador de conteúdo mais influente do mundo se envolveu em projetos exagerados e controversos como parque de diversões, série de animação e marca de brinquedos. Número 1 no YouTube, com mais de 450 milhões de inscritos, o americano Jimmy Donaldson, também conhecido como MrBeast, está à frente de um império. Mas o americano de 27 anos também atrai críticas por colocar vidas em risco por entretenimento. Em menos de um ano, Ahmed Al-Shara passou de combatente jihadista a presidente interino da Síria. Em 8 de dezembro de 2024, Al-Shara, ainda conhecido pelo seu pseudônimo de guerra, Abud Mohammed Al-Jolani, entrou na capital síria no comando de combatentes islamistas. Ele se instalou no palácio presidencial, abandonado por Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia, e pôs fim a uma guerra civil de quase 14 anos que deixou o país devastado. Em poucos meses, consolidou o poder. Foi nomeado presidente interino por um período de 5 anos e formou um governo com aliados nos cargos-chave. Apesar dos episódios de violência contra minorias que deixaram centenas de mortos, a comunidade internacional o recebeu de braços abertos. Discursou na Assembleia Geral da ONU e foi recebido por Donald Trump na Casa Branca, consagrando o ex-jihadista que esteve em uma prisão americana no Iraque e por quem Washington oferecia uma recompensa milionária. O primeiro título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões tem a assinatura de Luiz Henrique, mais do que qualquer jogador.
O técnico espanhol, que chegou ao PSG em 2023, transformou o jogo dos parisienses, que era muito dependente do talento de grandes estrelas. Sob o comando dele, a equipe se tornou uma verdadeira máquina na campanha europeia, derrotando rivais de prestígio antes de realizar uma obra-prima na final contra o Inter de Milão por 5-0 em maio. Graças ao treinador de 55 anos, o Qatar, proprietário do clube desde 2011, alcançou o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões, a segunda na história do futebol francês. Virginia Giuffre, que se suicidou em abril aos 41 anos, era uma das principais denunciantes do criminoso sexual Jeffrey Epstein. Durante quase 15 anos, ela denunciou publicamente que foi estuprada pelo financista americano quando era menor de idade. Também afirmou que foi entregue a alguns de seus amigos poderosos para que abusassem sexualmente dela, mencionando várias personalidades, entre elas o ex-príncipe britânico Andrew, que perdeu o título este ano. Epstein cometeu suicídio em 2019 na prisão enquanto era julgado por acusações de tráfico sexual. A cúmplice, Ghislaine Maxwell, cumpre uma pena de 20 anos de prisão. Giuffre formou uma família na Austrália, fundou uma associação de apoio às vítimas de agressão e tráfico sexual e teve as memórias publicadas postumamente. Ufa, que ano, hein? E agora é esperar 2026 e que, por aqui, a gente traga cada vez mais notícias boas. É verdade, é o que esperamos e o que desejamos a você que acompanha o nosso trabalho. Que 2026 nos traga notícias inspiradoras e que possamos ser o meio, de transmitir essas notícias mais agradáveis a você. E para você que esteve acompanhando a nossa programação ao longo desse 2025, a gente agradece pela sua audiência e desejamos um excelente 2026. A todos, um feliz ano novo.